Olá, amigos, aqui é Alan Frutuoso e o Zé de Abreu tem que pagar na justiça pelos absurdos que ele comete o tempo todo, né? Talvez ele ache que ele, como artista, né? Na verdade, ele é um eterno coadjuvante, quando consegue ser um coadjuvante, né? Tá mais para figurante. Ele acha que por ser artista, ele talvez, sei lá, tenha liberdade de expressão para ofender e dizer as maiores barbaridades do mundo, mas não é bem assim que funciona a coisa, né? O respeito ao próximo está acima de tudo e tem que estar, né? Se não tiver, realmente vai ficar difícil a convivência social e a gente volta para a barbárie, porque cada um vai querer resolver o seu problema, né, a seu próprio modo. O Zé de Abreu, como estourou hoje aí, né? Hoje é dia 4, eu tô gravando esse vídeo. A manchete foi a ofensa odiosa aí que o Zé de Abreu fez. Mas eu queria, além de falar do Zé de Abreu, né, falar do Ailton Benedito, que é do Ministério Público e trabalha, inclusive, com Augusto Aras, tá? Na Procuradoria-Geral da República. E ele afirmou que hoje mesmo, no dia 4, o Zé de Abreu ele vai, né, ter um ofício contra ele no Ministério Público Federal do Estado de São Paulo. Bem, aí a gente pode até questionar aqui o Ministério Público do Estado de São Paulo, porque até agora eu não sei o que aconteceu com aquelas duas representações contra o Lula, quando ele ameaça a segurança nacional na época dos protestos do Chile. Mas vamos lá, tudo bem, vamos ser otimistas, né? O Ailton Benedito ele afirmou que hoje, abre aspas aí para o Ailton Benedito, ainda hoje, 4 de fevereiro de 2020, será encaminhado ofício ao Ministério Público Federal no Estado de São Paulo, a fim que tome conhecimento do fato e promova as medidas que entender cabíveis nas suas atribuições em face do sujeito que ofendeu todas as mulheres brasileiras. E se você não sabe ainda qual foi a ofensa do Zé de Abreu, né, tem aqui uma entrevista que ele deu, não poderia ser, né, para nenhum outro veículo isento, e foi para a Folha de São Paulo, né? A Folha de São Paulo, vale lembrar, você que está me assistindo, o Instituto Borborema é patrocinador aqui do canal, e tá o link dos cursos deles aqui na descrição, e a Folha de São Paulo fez uma matéria contra o Instituto Borborema, eles não querem que você faça os cursos do Instituto Borborema, então só isso aí já deveria ser um indício para você ir lá procurar saber o que está sendo oferecido ali nos mais de 20 cursos do Instituto Borborema. Então a Folha de São Paulo publicou essa entrevista com o José de Abreu, e a entrevistadora não poderia ser nada mais nada menos do que ela, a porta-voz oficial do PT, a namoradinha do Lula, Mônica Bergamo, né? Então o Zé de Abreu, nos seus atos ali, né, na sua ofensa, uma das piores dela foi ele dizer que uma mulher, né, ter, na verdade, uma vagina não torna ninguém um ser humano. Querendo dizer que aí fica claro, né? Porque, obviamente, se você for pegar a análise da frase, obviamente, realmente o cachorro tem vagina, égua tem vagina, enfim, isso é uma bobagem o que ele está falando. Todos nós entendemos o sentido do que ele quis dizer e ele reafirma esse sentido durante a entrevista quando ele quer dizer que fascista não é gente. Então o problema aqui não pode nem ser interpretado depois se ele quiser fazer alguma defesa aí, né, titubear nesse sentido. Ficou muito claro ali o que ele quis dizer. Só para abrir aqui as aspas para a entrevista do José de Abreu, ele chegou a dizer o seguinte, né, que não existe sexo, abre aí, homem ou mulher, quem apoia miliciano, é a palavra José de Abreu, homofóbico, torturador, para mim, nenhum humano é. Então fica claro aqui a intenção do Zé de Abreu, que vai muito além da piadinha ou da ofensa. Quando você diz que alguém não é nem humano, você está dizendo que esse alguém precisa ser eliminado. É isso mesmo, né? Entenda bem esse termo, essa palavra eliminado. Não vou usar uma expressão mais forte, porque o YouTube, vocês sabem como é a questão das palavras sensíveis. E isso, inclusive, né, é uma tática de guerra de você
na cabeça do seu soldado ali, os comandantes da cabeça dos soldados, eles têm que desumanizar o seu adversário, porque esses soldados precisam eliminar, né, aquelas pessoas que na verdade não são mais pessoas, eles não são nem humanos. Por isso você fica mais à vontade em pegar o seu fuzil e eliminar aquelas pessoas. Então quando o Zé de Abreu está falando aqui que quem apoia miliciano, homofóbico, torturador, para mim nem humano é, ele está dizendo o seguinte: a Regina Duarte precisa ser eliminada. E ele continua, né? Não dá para respeitar quem apoia o Bolsonaro. Eu não tenho o menor respeito. Bem, que o Zé de Abreu não tem o menor respeito pela Regina Duarte, isso já ficou claro, né? Não é de hoje. Agora o Zé de Abreu ele não só demonstra não ter o menor respeito, como ele mesmo reafirma na sua entrevista, por ninguém que ele considere aí, né, uma pessoa que vá contra as suas ideias. Vale lembrar aquele episódio, aquele ato do Zé de Abreu cuspindo também uma mulher num restaurante. E agora fica claro que aquelas desculpas no programa do Faustão, né, endossada pela Rede Globo de televisão, que endossa esse sujeito, ele está lá até hoje porque a Globo mantém, fica claro que ele não considerava aquela mulher um ser humano. Então, o Ailton Benedito faz muito bem, né, de encaminhar aí para o Ministério Público Federal de São Paulo essa representação, esse ofício contra o Zé de Abreu, né? Inclusive ele entra numa baixeza, né, num nível tão ridículo que é detestável, né? Parece briga de colégio, só que o pena aqui que é verdade, é um homem velho falando isso de uma mulher que até hoje, né, não apresentou nada que a desabone. Inclusive, abre aspas de novo para o Zé de Abreu. Na sua entrevista, ele reafirma o seguinte: aquilo que eu postei, que maquiadores e cabeleireiros tiram as rugas, os cabelos brancos, os costureiros fizeram roupas para esconder as banhas da Regina Duarte, não é uma criação minha. As pessoas me ligam apavoradas, entendeu? Mas é que, como é que pode uma atriz apoiar um governo desse? É um negócio louco. Ela diz que recebeu um chamado divino. Porra, é contra índio. Fecha aspas aí. Não, ele continua. Não há desculpa, mas é muito difícil. Fecha aspas para o Zé de Abreu. O palavrão, inclusive, é do próprio Zé de Abreu. Então, o cara entra aqui dizendo de banha de Regina Duarte, de cabelo branco, né? Como se ele não fosse cheio de cabelo. Enfim, é um debate tão pobre, tão raso, tão mesquinho, que só alguém, né, realmente da categoria e do nível do Zé de Abreu poderia ir para as redes sociais e reafirmar isso, ir para a imprensa, né, ir para a Mônica Bergo, que é a porta-voz oficial do PT, e proferir tamanhas barbaridades, né? Então, o sujeito demonstrou aqui, como ele deixou claro, que vagina não transforma ninguém em mulher, pênis não transforma ninguém em homem, e quando ele diz isso, não é que ele está falando de gênero sexual, né? Afinal, se fosse assim, um homem que amputa o seu pênis e coloca uma vagina falsa também não vira uma mulher, meu amiguinho. Então, né, como é que fica agora a parte dos trans e a ideologia de gênero, né? Então, quem cortou fora lá também não é uma mulher, assim como você considera que quem tem vagina não é mulher. Então é um debate podre, sujo, mas eu queria que vocês entendessem a profundidade do que o Zé de Abreu, o Zé Disseu, né? É da mesma laia, né? Da mesma galera. O que o Zé de Abreu está querendo dizer. Ele não está apenas atingindo aqui o gênero feminino. Ele está dizendo que ela não é um ser humano. E quem não é um ser humano pode ser eliminado tranquilamente. Entendam o tamanho da cabeça dessa gente. Inclusive, na própria entrevista, ele reafirma que está se tornando um radical mesmo e não tem mais volta esse caminho para ele. Ele é um radical e acabou. Lugar de radical é dentro da cadeia. Então, que continue aí essa representação contra o Zé de Abreu, que ele pague, né, não só pelas suas palavras, mas pelas suas intenções antissociais. Porque quem tem esse tipo de pensamento não pode conviver em sociedade. Aqui foi a Aula Frutuoso. Se inscreva no canal, ative o sininho. Se puder ser um apoiador do canal, aqui na descrição tem o link do Apoia-se, conta corrente,
né? E assista também os outros vídeos do canal. E não deixe de conferir lá os cursos do Instituto Borborema, os cursos que a Folha de São Paulo não quer que você faça. Tá legal? Até a próxima. Tchau, tchau.